Eu queria ser governadora agora, se desse, né? Mas não dá. Mas vamos lá. Já começou, vamos lá pra onde? Já tá gravando tudo. Janaína, é o seguinte, você vai ser presidente da Assembleia? Devo assumir, né? Mas não sou candidata a presidente. Não vai disputar mesmo? Não, sou candidata a primeira secretária, Tá. né? Você quer cuidar do dinheiro, né? Eu não queria, né, André? Eu queria ser presidente. Você vai ser. Mas como não deu pé... Por que não deu pé? Já tá tudo acertado? Não, porque tinha um compromisso com o Max já feito presidente lá vai ser o atrás. Aliás, eu não gosto dessa coisa de mexer com orçamento. Eu acho ruim. Como também a minha passagem vai ser rápida, se Deus quiser, acho que eu não vou ter grandes problemas, né? Problema 2 anos, né? Porque depois eu já tô tchau pra Assembleia, se Deus quiser. Tchau pra Assembleia? Você vai pra onde? Eu quero ser senadora. Tô na minha cabeça aqui de eu ser candidata a senadora. Tentar viabilizar uma candidatura aí 35 anos já pode ser senadora. Já isso. posso. Vou estar com 37. Pra ser governadora, quantos anos? 30. Mais nova. A minha ideia é ser governadora um dia, mas eu acredito que essa candidatura a Senado, passar por uma eleição majoritária, vai amadurecendo essa candidatura a governo. Aí você fica 8 anos no Senado, se você for Ou 4, eleita. né? Ou 4 anos, ganha uma puta experiência lá. Não pode falar puta, mas já falei. Ganha uma baita experiência lá, né, Márcia? E depois vem pra governadora. Eu queria ser governadora agora, se desse, né? Mas não dá. Que loucura! Não dá, porque o plano do grupo é para quem vira o governo agora. Hoje tem quem tá na fila, né? Otaviano. Ele tá na fila, certo? Tá na fila, é o primeiro da fila. Do grupo, ele é o primeiro da fila. A não ser que ele mude alguma coisa. Mas vamos lá. Já começou, vamos lá pra onde? Já tá gravando tudo. Aqui agora eu não vou começar a abrir de nada, já foi. Mas a não ser que ele mude alguma coisa. A não ser que ele não... Já foi. Entra como candidato. Se ele não mudar, eu acho que vira todo mundo, vamos dizer assim, né? Vira todo mundo igual, né? Se ele não mudar. Mas hoje o natural é ele ser o candidato do grupo. Sim. Da base, né? Ele é o candidato natural. Aí nós temos o Max, que deve ser o presidente, né? Tem tudo para ser. Temos o Jaime. Eu acho que esses, assim, são os principais players, né? Aí nós temos o governador também, que é o candidato a senador. E deve ter aí o Wellington, que também coloca-se no cenário. Nós temos... eu não vou dizer pra você, tem muita opção. Assim, acho que você vai sair pra Senado e bater de frente com o teu sogro? Por que não? Ele não é candidato a senador, né? Ele não vai ser candidato. Não, porque aí também... Aí, imagina a situação dentro de casa. Imaginei isso. Aí ficaria... Complicado. Ficaria mais difícil, mas ele tem mais 4 anos, né? Na próxima eleição. Ele quer ser candidato a governador. Então hoje o grupo da base tem a candidatura do Otaviano, uma candidatura que já está meio colocada. E tem o Wellington que quer ser candidato. Porque ele não tem que sair do mandato. Ele não tem que sair, voltar. como ele já fez na passada, né? Exato. E como bem o Gordo está dizendo ali, naquela vez que ele foi candidato a governador, ele ficou em segundo, perdeu para o Mauro, vocês lembram disso? Sim. Ele foi habilidoso, construiu novamente uma aliança com o Mauro, e ele ter sido candidato, acho que viabilizou a candidatura dele de Senado, ele ter sido candidato a governador. O Wilson Santos que sempre fala, né? Time que não joga não tem torcida. Então aí também quando o cara disputa, dá uma animada na torcida. Dá uma animada, exatamente. Ele não disputa, né? Ele fica esquecido. Mas candidatura ao governo tem muito tempo ainda. Porque 8 anos é muito tempo, né? De mandato no Senado. Para governo faltam 3 anos ainda. Para governo faltam 3. Na verdade, todo mundo agora só fala em 24, né? Apesar da gente ficar discutindo, a imprensa às vezes repercute muito essa coisa de 26. Mas, pra gente que tá aqui, a gente sabe que 26 só se discute depois de 24, porque vai depender muito das principais cidades, quem vão ser os prefeitos e tudo mais. Por isso que eu sinto, por exemplo, que tenho condição de construir uma candidatura, especialmente porque aqui meu grupo tá ligado hoje ao grupo do Botelho, que é o candidato a prefeito da capital, pré-candidato, né, porque ainda não existe candidato, a prefeito de Cuiabá, e na minha opinião com muita viabilidade. Aí tem o Calil, que também é do nosso grupo. Qual grupo? O grupo do Botelho, do Jaime, meu grupo do MDB, que também está bem posicionado em Várzea Grande. Aí nós temos o Thiago, que está em condições também favoráveis em Rondonópolis, hoje aparece em primeiro na pesquisa, mas está construindo o grupo, que eu acredito que é muito importante esse grupo dele lá, com republicanos, do Adilton Saquete, com a Marchiane, do União Brasil. Se ele conseguir fazer esse arco de alianças lá, também se torna o candidato favorito lá em Rondonópolis. Aí nós temos Sinop, está lá o seu Roberto Dorner,
que apesar de não ter sido apoiado pelo MDB, que é o meu partido, é uma pessoa que faz parte de um grupo, aí já é outro grupo, olha só, que é o grupo do Wellington, é o meu grupo, que já está bem alinhado com o seu Roberto também. Então, por isso que eu falo que vai depender muito desse quebra-cabeça. Então, não é uma coisa fácil, né, de você desenhar lá na frente. Alguns candidatos vão perder muito por não se organizar agora nas municipais. Ou estão acreditando que vão sair muito bem nas municipais e talvez não saiam tão bem. Né? Então, é algo imprevisível para a gente, vai depender muito da população. Trazendo aqui para Cuiabá, a situação de Emanuel, como é que você está vendo isso aí tudo que está acontecendo? Então, aqui em Cuiabá, a gente tem feito o debate contando o seguinte, né? Tem o grupo aqui, que é o grupo do Botelho, e que construiu um grupo muito bem feito, independente de governo, de prefeitura. Eu tenho dito isso para ele, o Botelho acaba não tendo ligação direta, nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Emanuel e nem com Mauro, com essa situação do Mauro ter uma candidatura do Fábio. Então ele construiu muito bem o grupo dele, ele tem essa liderança na Assembleia que vocês conhecem, né, Márcia, que é inegável, então ali ele tem a maioria dos apoios dos deputados, todos têm uma base em Cuiabá, todo mundo tem gabinete aqui, todo mundo tem estrutura aqui, então tem ligação direta com os vereadores, e aí nós temos o grupo ligado ao Bolsonaro, que é um grupo representado pelo Abílio, que seria o grupo do PL, né? Aí a gente tem o grupo do Lúdio ligado ao PT, ao Lula, e nós temos aqui, um pouco mais abaixo desses três, eu consideraria assim, com viabilidade eleitoral, nós temos o Fábio, que é ligado ao Mauro Mendes, e nós temos uma candidatura do Emanuel, que ainda ninguém sabe quem é. Então, você vê que são grupos bem distintos. Eu acho que ninguém vai querer nessa situação se vincular ao Emanuel. Isso, né? E eu não acredito em espaço aqui para criar um novo grupo aqui para bagunçar isso. Diante de todos é muito difícil furar essa barreira do Abílio, do Lúdio e do Botelho. Diante de todos esses nomes que já tem, você acredita que o Emanuel vai conseguir ainda construir uma candidatura? Um grupo Talvez ele queira ter uma candidatura para defender a gestão dele. Então, assim, não uma candidatura que tenha necessariamente viabilidade, mas uma candidatura que vai para o debate, porque todo mundo, é lógico, vai mirar a gestão dele, é um mau exemplo a ser seguido, então acho que todo mundo vai bater muito nisso, em fazer diferente do que ele fez, e ele pode ter um candidato aqui para defender ele, alguém do grupo dele. Me disseram que, por exemplo, poderia ser o Luiz Cláudio, me falaram sobre isso, né? Me disseram também que poderia ser uma candidatura do próprio MDB, mas que eu não acredito que seria uma candidatura do Juca, não que eu não acredite no Juca, né? Sim. Mas o Juca vai ser pai agora, eu vejo que ele tá num outro momento, sabe? Tá criando essa estabilidade na Assembleia, tá indo bem lá. Não sei se o Juca se submeteria a uma candidatura dessa. Muito pouco tempo para se tornar viável, né? A gente tá falando de uma eleição... É queimar o filme. Que daqui... Queimar o filme. Daqui, tio, 6 meses tem convenção. Não vai. Daqui 6 meses. Quer dizer, uma convenção daqui 6 meses, quem que fica viável nesse pouco tempo, né? Não, ainda mais tentando vincular ao prefeito hoje que tá... Vamos falar a verdade, tá queimado, cara. A pesquisa é muito ruim para Emanuel. Tá queimado. Todas as qualitativas que os partidos têm feito, né? Qualitativa, quantitativa. Quando você vê essas pesquisas de bastidores, assim, os próprios sites, né, têm veiculado algumas pesquisas, você vê que é uma candidatura nesse momento inviável, né? Não vejo como isso mudar em 6 meses. Ele superou o caso Paletó, mas ele criou outros tantos casos contra ele mesmo, ele que criou vamos falar jurídico, provas contra ele durante o mandato que inviabiliza qualquer candidatura que ele aponte. E quando a gente pega as pesquisas, que elas mostram o seguinte, que mais de 15% já definiu o apoio ao Lúdio, mais de 17% já definiu o apoio ao Abílio, isso assim falando aproximadamente, né? Mais de 26% já definiu o apoio para o Botelho. Nós já estamos falando quase de 60%, então assim, tá difícil passar disso, alguém superar esses 3 aqui para entrar nesse cenário de uma eleição que é de segundo turno. Não se pode ignorar a força do Lúdio e do PT hoje. Concordo com você, por isso que eu falo esses 3, se eu cito esses 3, botei 4, esses 3. O Abílio eu acho que bateu num teto, não vai sair disso. Eu também. E a tendência é cair. Mas assim, André, também penso o seguinte... Uma aparição também do Bolsonaro aqui, ela também dá mais um gásinho pro Abílio, porque a maioria do nosso eleitorado ainda aqui ligado à direita. Sim. Ainda dá um gásinho, então eu não sei se o Abílio também cai disso, né? A campanha pode dar uma mexida entre Abílio e Lúdio aí, e por isso que eu falo para você que eu sinto que o Botelho está numa posição favorável, porque o voto dele é uma coisa mais consolidada, e eu tenho visto o seguinte, ele vai do empresário até o cara que está ali no bairro, sabe? É uma coisa bem impressionante que ele navega em todas as camadas, né? E está desvinculado a esse apoio, porque
O Lúdio depende do Lula ir bem. O Abílio depende da direita estar bem. Então o Botelho está meio desvinculado disso. Por isso que eu acho que é mais difícil ele ter essa oscilação. Mas você não pensa... eu penso assim, que uma hora vai chegar uma hora que vai falar, vem cá, Botelho. Fabinho, é o que dá um tempinho. Todos nós gostaríamos, deixa pra próxima. né? É o que todos nós gostaríamos. O Fábio tem um currículo maravilhoso. Sim, mas acho que não é hora dele ainda. Competente, mas nesse momento a gente tem uma candidatura do Botelho que está melhor posicionada, né, e em melhores condições. Qual é minha preocupação? E eu tenho dito isso abertamente, inclusive para o próprio governador. É rachar um grupo que até agora não perdeu uma eleição. Sim. Então você vai dividir um grupo, né? Um grupo que até agora andou junto. Exatamente, você vai enfraquecer. E pode criar rusgas para 26. Por quê? Porque uma eleição, nós sabemos disso. Começa todo mundo amigo, né? Mas a hora que a coisa começa a esquentar, aí... inevitavelmente, né, surgem as divergências ali dentro do próprio grupo que podem viabilizar uma composição em 26. Então, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade? Muita gente tem me dito, mas o Fábio não tem nada a perder, ele está no meio do mandato. O Botelho também está no meio do mandato. Sim. Eles podem não ter, mas o grupo tem. Porque o grupo hoje está bem unido, né? Isso, assim, eu falei para o governador isso. Se o Fábio perder a eleição, você vai perder a eleição. Concordo. Concordo. Porque ele tem que construir o Fábio ainda. É porque é uma eleição construída também. O Botelho já está pronto. Na aprovação do Mauro, né? Exato, na aprovação do Mauro. O lastro do Fábio é o Mauro. Gente concordo. boa, enfim, tudo. Mas o lastro político dele hoje é o Mauro. Concordo, sim. É o Mauro. E se o Fábio entra numa campanha e ele não se dá bem, o Mauro não se deu bem. Não, e os nossos amigos, assim, são amigos em comum. Sim. É isso que eu tô falando pra vocês, que vão ter que escolher um lado. Mas e aí, olha a situação que vai ficar. Qual vai ser a postura sua em relação a isso? A postura da base do governador? Já disse... governador, senta aqui. Porra, você vai apostar no cavalo errado? Pois é, mas... O cavalo certo é esse aqui, vamos com esse aqui? André, vai eu ter acho esse que tá papo? chegando na hora Ou tá muito cedo ainda? Não, o Mauro fala que tá muito cedo, mas eu não acho que tá cedo. Não tá cedo, porque nós temos um prazo aí até março. Então não tá cedo para ter essa conversa. Ao contrário, assim, como eu já disse para você, já está causando algumas indisposições, algumas isso que é ruim, né? Divergências desnecessárias, né? Desnecessárias. E o Botelho, até, na minha opinião, leva também essa vantagem, que como você disse aqui, uma derrota do Fábio seria uma derrota do Mauro, certo? Aqueles também que querem derrotar o Mauro vai unir aqui com o Botelho, já pensando também lá na frente. Então tudo isso aí somatiza numa eleição. Mas eu vejo o Botelho muito equilibrado, eu tenho dito isso para ele, tá na hora de fazer uma reunião com o governador, porque eu já conversei com o Fábio, o Botelho já conversou com o Fábio, outros já conversaram. E eu já disse para o governador, falei, olha, meu apoio assim, não vai ter como ser dividido nem 1%, eu vou apoiar 100% o Botelho, como eu vejo que o Max vai apoiar 100% o Botelho, como eu vejo que os deputados, na grande maioria, vão apoiar 100% o Botelho. É uma questão de afinidade. Fábio é nosso amigo, como você disse, é seu também, mas a afinidade com o Botelho é maior. Exatamente isso. E você, Márcia? Falando sobre... Com quem é a sua? Tô brincando. Com quem é a sua afinidade, Márcia? A minha afinidade não é a gente... Não estou falando do ogro do seu marido, estou falando de política. Tô falando de união de grupo, a gente vê que, agora voltando aqui pro MDB, a gente vê que o MDB tem estado desunido, digamos assim. Esse ano agora eleitoral, que tem que fechar aí essas composições, vai ter ainda muita lavação de roupa suja? Eu acredito que sim, né, Márcia? Assim, mas eu também não acho isso ruim, né? Porque isso é natural dentro de um partido. Lá tem muita divergência. Tem alguns partidos que têm dono, né? E ali no MDB, por mais que todo mundo fale, o Bezerra é dono do partido, as pessoas se enganam, porque o Bezerra ele é bem, assim, democrático, sabe? Ele ouve muito, né? Não tem, né? Porque o que nós tivemos que fazer ali? Até achei isso bom no final das contas. A gente tinha o Juarez que era candidato de oposição. Isso ia também dar uma rachada no partido. Não vou dizer para você que não ia. Mas vocês ganhariam a eleição do Juarez? Ganharia, mas na minha opinião iam ficar feridas aí, né, pro futuro. O Juarez aceitou vir para a composição, mas já combinado comigo com o Bezerra. Eu quero ser presidente também na próxima, sem problema nenhum, você pode ser o nosso presidente. Vem somar aqui com a gente. Então hoje a gestão do partido é muito mais compartilhada. Não tem mais como fazer uma coisa de uma decisão unilateral como era feito antigamente, né? Então hoje dentro do MDB, na executiva estadual, está pacificado. Inclusive tem a presença do próprio Emanuelzinho lá, que nós colocamos ele lá com o objetivo de aproximar. O que acabou não acontecendo, essa aproximação, como nós gostaríamos.
De toda forma, agora a discussão é na Municipal de Cuiabá. E é aqui que está a divergência, né? Porque superou aqui na estadual, bola para frente, né? Já temos um combinado com o Juarez, ele tem gostado muito também, ele próprio me falou, olha, eu não tinha noção, porque ele não tinha essa convivência partidária que ele está tendo agora. Falou, não tinha noção que o Bezerra era assim. Então ele está espantado quanto ele está se dando bem com o Bezerra. É tudo ali no partido, é discutido, sabe? Ó, eu quero tal cidade, não. Então aqui o grupo de fulano é que vai ficar, aqui é o grupo de ciclano. É muito bem dividido, não tem essa coisa, quem pode mais é o federal, o Juarez manda em tudo. E ele entendeu isso. Qual que é o nosso critério, André? É um critério muito republicano. Os mais votados têm preferência na indicação dos diretórios. Sim. O nosso partido dá diretório, que a maioria não dá. O que é isso? Quer dizer, para quem é leigo, está nos assistindo, não entende. O diretório tem autonomia para tomar decisão, a provisória não. União Brasil só faz provisória, Republicano só faz provisória, a maioria dos partidos só fazem, PL só tem provisória. Por que é a provisória? Porque se a estadual ou a nacional quiser intervir, ele intervém a hora que quer. O diretório não. Aí que tá. Então, hoje, quem está no MDB, que é diretório, ele tem 3 anos que o controle do partido é do grupo dele, lá no município dele. Não tem a nossa intervenção. Cuiabá é provisória. Aí que tá o pega pra capar. E nem a própria nacional concorda em aqui ser um diretório. Por quê? Porque o cenário aqui tá desorganizado e bagunçado. Então, acho que a própria nacional tá acompanhando lá e fala, não, aí tem que ser provisória mesmo pra gente ver lá na frente o que vai acontecer. E o que tem acontecido? Teve uma provisória que venceu, era já uma provisória da executiva estadual, e a gente segurou para tentar uma composição de união. Por quê? Porque um partido como o MDB, na eleição, tem muito valor. Ele é muito maior do que o Emanuel como prefeito. É o tempo de TV, é o fundo eleitoral, é chapa toda de eleição, vereador. o MDB é o fiel da balança. Isso, né? então assim, é uma coisa que... Tem o valor do fundo eleitoral bem também. Bastante. Tem, mas você sabe que o fundo eleitoral, quando não tem candidatura, né, a majoritária, ele nem é tão relevante, né, na discussão, né? Porque o volume assim maior é para as candidaturas a majoritária. 4,9 bilhões para esse ano de 2024. É isso mesmo. É muito dinheiro. Mas, pra gente aqui em Mato Grosso, óbvio, né, gente? Chega grande. O restoio disso, Chega, até porque aqui de população se eu não me engano, é 2,5%, né, da população do país. Então Mas, de toda forma, dentro do partido hoje, conta tudo isso. Então, nós estamos tentando não pegar o partido e falar, ó, quer saber? Larga a mão do partido aí, faz o que quiser com ele, Emanuel e tal. Porque pra gente ele é importante. Pra nós que estamos olhando lá em 26, aqui em Cuiabá é importante. E aí você vê o partido todo organizado em todas as cidades, aqui em Cuiabá ele é desse jeito, né? Instável, inseguro. Então a gente está tentando conversar com o Emanuelzinho para resolver isso. Então nós estamos em conversação. Essa instabilidade passa pelo Emanuel? Passa, naturalmente passa. Ele é prefeito do partido e não tem um relacionamento partidário. Então quer dizer, para o partido, indiferente. Para nós, da estadual, indiferente você ter um prefeito se ele não tiver participação dentro do partido, sentar, conversar, discutir. Hoje não tem, né? Ele sempre fala, mas eu tenho muita gente do MDB na minha gestão, mas não é só mas isso. Mas ele tinha esse relacionamento, até com você ele tinha um relacionamento bom. Tinha, hoje tá mas meio... não só comigo, tiveram várias pessoas comigo, Paulo Araújo, Bezerra, todos tinham um relacionamento bom com ele. E as coisas foram indo para um outro caminho, o relacionamento acabou se tornando muito ruim. Isso tudo tem muito a ver com a gestão dele ou com o comportamento pessoal dele? Não, eu até falei, eu acho que com os dois, sabe, se mistura. Tem muita influência de pessoas ali, de puxa-saco, que eu acho que ele ouve muito, e que fizeram ele chegar nessa situação que está hoje, né? Com dificuldade até de encontrar um candidato. É impossível eles comporem com a gente no MDB? Não é impossível. Mas vai ter que separar essa figura do prefeito, prefeitura, do partido. Vai ter que ver se eles também concordam com isso. A gente tem tentado, né? E vamos continuar tentando daqui até a eleição. Ainda falando de Emanuel, como é que você avalia a gestão do Emanuel nesses... Quantos anos, Marcia? 6? São vai Cara, quase 8 anos. Acho que o Emanuel já. Começou bem. Isso é 7 anos. Né? Acho que ele começou bem. Aquela situação do vídeo, né, que poderia ser uma lástima, acabou se tornando um instrumento para ele... Ele superou aquilo. Não, ele acabou tornando um instrumento para ele, assim, para ele ser melhor prefeito. Quer dizer, eu vou silenciar o vídeo com trabalho. Eu entendo que ele pensou desse jeito e pensou bem, num primeiro momento. Porque até hoje, quando você pega as pesquisas qualitativas, tem lembrança dele com relação à educação.
Ele deu uniforme aqui, tênis, mochila, antes mesmo do governo fazer isso. Isso é muito lembrado. Você sabe, pra gente, especialmente que é mãe, né, André? Você como pai. Pô, seu filhinho chegar em casa todo arrumadinho e tal. Aquilo é dignidade, né? Sim. Então, isso é muito lembrado. As praças que foram feitas são muito lembradas. Os asfaltos. Tem bastante coisa que foi lembrado da primeira gestão. Aí, na segunda, que começa o problema. Eu não sei vocês, mas assim, essa questão também... de reeleição, ela é muito controversa, né? Tem reeleição que o prefeito é ótimo, tem reeleição que o prefeito é caos, né? E aqui em Cuiabá, eu acho que as coisas acabaram indo para um rumo muito ruim. O que aconteceu aqui? Tudo aquilo que foi conquistado, hoje, quando você analisa a qualitativa, você já vê as pessoas reclamam muito de buraco, que a cidade está abandonada. Poxa, você anda na cidade aí, gente, antigamente Cuiabá era um primor de serviços urbanos, era até um trabalho que o Estopa fazia. A cidade era toda... tinha um paisagismo. Hoje, não tem mais nada. Caramba, você anda, me deu dó. Ontem eu passei ali naquele trevo do Centro de Eventos do Pantanal e vi um cidadão caminhando assim na calçada, um mato na cara dele. Olha que absurdo. Então, perigoso, assim, inclusive. E na perimetral. Então vocês imaginam como que tá dentro do bairro. Então a gestão caiu muito. Então teve sim uma primeira gestão que foi boa. Né? Não vou dizer para vocês, até muita gente fala, tanto é que ele ganhou do Abílio. Eu acho que ele ganhou porque era o Abílio naquele momento, só porque era ele. Se fosse o vice do Abílio na época... Se fosse o Velaton, acho que era diferente, Velaton, concordo com você. Teria ganho. Mas ele ganha naquele momento e aí, ele, na minha opinião, não absorveu aquele recado da urna. Quer dizer, ele ganhou com uma margem pequena, te dando uma nova de 6 chance, mil votos. Aproveita. Exatamente. Que para mim o recado da urna foi o seguinte, você está tendo uma nova chance, fica mais quieto, faz menos polêmica e faz a gestão. Aí fica toda hora brigando com o Mauro Mendes. Com o governador, por quê, cara? A pesquisa qualitativa, ela mostra muito isso. O incômodo da população de Cuiabá com essa briga do Mauro e do Emanuel, que na opinião deles, o estado inteiro está avançando e Cuiabá está ficando para trás. Eu concordo. Exatamente. Eu concordo. Isso eu já falei para ele também, falei para os dois quando vieram aqui, enfim, para com essa briga, sabe? A Várzea Grande, que todo mundo fala, muito essa questão da água especialmente, né? A diferença dos avanços em Várzea Grande é uma coisa gritante com Cuiabá. Aí ele fala que lá em Várzea Grande o governo ajuda, aqui o governo não ajuda em nada. É porque, né? Enfim. Vai ter a rodoviária, eles têm agora essa questão do próprio IML, que era uma coisa que não tinha. As rodovias, como você bem lembrou aqui, Márcia. Então, lá a própria ETA, né, que deve terminar esse ano. Então, assim, lá você vê que as coisas andaram porque existe uma sintonia, né? Aqui não tem. Esse é o problema. Aí ele tem fala iluminação que nossa, que lá nossa, em Várzea Grande escura. horrível. E o governo entregando lâmpada de graça. E aí as pessoas xingam a Energisa. Não é a prefeitura que faz a iluminação. A Energisa coloca o poste. Exatamente. É isso? Ela põe o poste. E a prefeitura coloca as lâmpadas lá. Mas enfim. A Energisa faz a ligação, né? E faz a ligação e pronto. Mas quem vai lá e põe as lâmpadas, quem faz toda essa estrutura é a prefeitura, né? Enfim. E os caras... Lá em casa mesmo, para chegar em casa é um absurdo de escuro. Vocês lembram que a gente já teve, né? A Cidade Verde aqui, quando eu era menina, eu era fã do Roberto França com aquela história do prefeito jardineiro. Prefeito jardineiro. Mas a gente achava lindo. Tudo quanto é a cidade estava bonita, estava limpa. Árvore, tudo. O calor que a gente Ele não pagava o salário do povo, mas a planta estava... A plantinha estava em ordem. E o clima estava nublado. Nublado. Aqui nós tivemos aquele período agora de calor extremo, né? Demais. Mas vocês imaginam, era para ter aqui um acordo, tinha que ter muita árvore, governo e prefeitura e outra, André. Eu vi esses dias uma reportagem, essas de Spotify, que às vezes de manhã eu acordo, coloco para ouvir, né, para me atualizar das notícias. Aí tinha uma sobre calor, falei, pô, vou ouvir essa aqui, porque... E eles falando que na Europa, por exemplo, que é uma coisa que você fala, mas isso é na Europa, não é no Brasil não comporta. Os ambientes de refrigeração. Que ambiente de refrigeração? Como fizeram a espécie daquelas tendas de vacinação na época da Covid, refrigerada para o pessoal poder dar... esfriar o corpo mesmo, sabe? Central, reduzir risco de infarto e tudo mais tal. Tipo isso, colocar nas principais praças, nos principais pontos de ônibus, para dar uma refrescada, né? Porque calor hoje mata, né? Mata. Fazer tendas, então, para as pessoas entrarem lá e... Tenda refrigerada. Você faz um Wi-Fi de graça e tenda com refrigeração só para a pessoa entrar
e dar uma refrescada com distribuição de água gratuita. Pô, para o Estado, na situação que está hoje, você sabe que isso é ínfimo, né? É ínfimo, mas uma coisa, não é nada para o Estado. É dia né? de pinga. Você consegue até doação dessas águas, você sabe disso. Então não é uma coisa difícil. Você pode fazer PPP, a empresa patrocina o ambiente, o Estado divulga a empresa, tem tanta coisa que dá para fazer. Dá uma isenção pro cara, o cara vai Exatamente, lá e proporciona uma melhoria especialmente nos bairros mais carentes, onde não tem ar-condicionado, onde não tem um ventilador, onde está naquela casinha de eternite, que é muito quente, para reduzir risco de infarto. Você viu os projetos uma ideia. governadora, né? Já estão... Não, já falei pro Botelho, falei, você vai fazer em Cuiabá. Falei pra ele, faz em Cuiabá, chama Ministério Público, Tribunal de Contas, fala, vamos fazer parceria aqui público-privada, dá isso aqui igual você disse, é lebrinha, é puríssima, é Associação de Distribuição de Água, e vamos fazer, porque é uma coisa tão simples. Ô, Jana, falar em fazer, deixa eu cortar você só um pouquinho mais uma vez. Eu já sei que você vai falar, era isso que eu ia falar também. Não. Ó, a sintonia. Seu pai foi um grande defensor do VLT. Foi. Um dos caras que trabalhou para ter esse modal, infelizmente não saiu, enfim. E o governador mudando para BRT. E o prefeito de Cuiabá tentando derrubar o BRT. Qual que é a tua opinião sobre essa questão hoje? Cara, eu sempre falo isso, vou falar de novo aqui pra você. A minha opinião é que tem que sair alguma coisa. É isso, eu também acho. Então, quer dizer, se o governador quer fazer o BRT e já está com tudo em andamento, faz o BRT. E futuramente, se a gente vê que tem viabilidade... O Varza Grande está bem adiantado. Porque assim, o Mauro já demonstrou ser uma pessoa responsável. Acredito que nenhum de nós aqui pode falar diferente disso. Ele nos apresentou uma pesquisa e tudo mais, que o VLT, a questão não é só colocar o veículo leve sobre trilho, é o preço da passagem, o governo teria que subsidiar, seria caro para o governo. Se eu não me engano, à época, quase R$500 milhão o governo teria que injetar todos os anos no VLT. Ué, gente, é importantíssimo Cuiabá e Várzea Grande, mas aqui nós somos 33% da população. Então, na minha opinião, o governador está pensando a longo prazo quanto que isso custaria, se teria essa viabilidade econômica. O Mauro disse que não. Ah, mas Janaína, na época do seu pai, do seu Val, dizia que sim. Pois é, mas o governador agora disse que não. E ele quer implementar o BRT. Andou em Várzea Grande, vocês veem lá que a obra está a todo vapor, e nós estamos parados em Cuiabá, e Cuiabá precisa de um modal. Então, tem vezes e vários momentos que a gente tem que dar um passo para trás. E eu vejo que o Emanuel, nessa briga, ele está mais na coisa, eu quero ganhar porque quem manda em Cuiabá sou eu. Não porque ele defende uma coisa ou outra. Do que defendendo de fato o VLT. Porque ele poderia muito bem sentar numa mesa de negociação com o Mauro Mendes, já que isso para ele é tão importante, chamar no próprio Tribunal de Contas, chama aqui ele numa mesa comigo, eu vou ajudar a subsidiar a passagem. Agora, Cuiabá tem condição de fazer isso? Não tem. Todo mundo sabe que hoje não tem. Então, gente, aceita o BRT para a população sofrer menos nesse primeiro momento e depois a gente planeja isso a longo prazo, de uma forma mais eficiente, de uma forma não adianta ele sair do aeroporto até o CPA, sair da prainha até o Cochipó. Faz essa isso que eu falo para vocês, está faltando essa grandeza. E aí? Até a gente aqui... E as laterais, as adjacências? Até nós aqui, André, dentro da nossa casa, no nosso casamento, às vezes, você quer fazer uma coisa, você acha que é melhor, seu marido acha que é outra, você vai ficar essa vida inteira nessa briga aí, então tá bom, vamos fazer o seu aqui. Não, normalmente a mulher acha que é outra, não é o marido não, o marido fala assim, senhora. Geralmente é assim. Eu sou favorável a essa posição. O marido fala alguma coisa, cala a boca, você não entende nada. Aí você, tá bom, né? Tá bom, eu pago. É bem isso, eu pago. Sim, senhora, eu pago. É bem isso, entendeu? E nesse caso, quem tá com dinheiro para pagar é o governo, gente. O governo tomou uma decisão. O Emanuel brigar com o Mauro é igual o Popó brigar com o Mike Tyson. Os dois sabem bater, mas o Popó vai levar uma surra do Mike Tyson. E é a mesma coisa, em termos de grandeza e de força, é isso. E essa situação BRT e VLT, não dá. Uma coisa falar, Janaína... Vai tomar algum soco? Vai, mas Janaína, vai apanhar, você quer um relógio de ouro ou você quer esse seu de borracha? Mas só tem dinheiro pro de borracha. Não, de borracha, então dá pra ver a hora. Não tem escolha, gente. Dá pra ver a hora certinho, a prova d'água funciona? Funciona, ok, cara. Não, eu tenho que ser uma Ferrari, senão eu não quero. E André, eu entendo o seguinte, o Mauro, quando ele escolheu sair também do VLT, um pouco ele quis sair daqueles rumores de corrupção toda que teve. e tudo mais, porque ia ter que indenizar a empresa. Então, assim, eu acho que ele falou assim, poxa, eu vou entrar nesse emaranhado aqui que se criou, de uma coisa que não é viável financeiramente, de uma coisa que é complicada eu executar, e eu entendo que ele procurou um caminho mais barato, mais fácil, mais rápido. Viabilizar.
O Silval confessou toda a falcatrua que foi Então feita. É óbvio, você aí. perguntar, Janaína, você prefere andar de VLT Foi ou BRT? condenado, devolveu Com certeza o de dinheiro. VLT. Agora, se não tem condições de o Estado implementa o BRT. Outra coisa, quando o Wilson Santos foi secretário do quê? Do Pedro Táxi? Era cidades. De cidades? Ele apresentou um relatório dizendo que era inviável o VLT. Eu lembro disso. Você lembra disso? Na época do Pedro Táxi. Foi feito um trabalho inviável. Eu falei, por que ele é inviável? Porque ele não vai subir o Morro da Luz. Aí, tá vendo? Olha aí. Não sobe. Pois é. Porque ele vai ter que fazer esse trajeto. Pegar e subir o Morro da Luz, pegar ali aquela vinda. Como é que chama aquela vinda? Escolástico? Subir e tal. Tá, lá Escolástico. Fernando Corrêa, pá. E tem mais uma coisa aí, Ele né? não vai subir aquela subidinha. E olha só, tem mais É igual uma aquelas coisa. motinhas elétricas que você dá pro filho. Sim. Ela vai chegar, não vai subir. Mas tem mais uma coisa aí. Ainda mais carregado de gente, não tem força para isso. Tem mais uma coisa, o BRT ele é mais dinâmico. Então, por exemplo, se eu sentir que movimentou mais em tal região, eu posso mudar a rota do BRT. Agora, com o VLT você não faz isso. Então, o VLT hoje ele pode ser viável. Exatamente, ele pode ser viável do jeito que está, e daqui a 10 anos ele pode não ser mais. Muda a rota. Então, é essa a questão, né? Muda a rota. É bem mais fácil de fazer. Isso eu concordo. Falando do que E não é trambolhão, não é aqueles ônibus velhos, Não. é ônibus elétrico. Aí que tá. A tecnologia tá bom. já é Tem outra. até isso que você está falando. Mudou Quando a pessoa tudo. vê a foto também Mudou do BRT tudo. que o Mauro está sugerindo, e nós temos a apresentação salva e guardada, É parecido com o VLT, inclusive. é parecidíssimo com o VLT dentro. É que a população tá na ideia que vai ser um ônibusão, entendeu? Não é. É parecidíssimo com o VLT. Não é aquela tranqueira que tem em Goiânia. Não, que é o não. Eixão, conhece lá? O Eixão. Não é. Você conhece lá o Eixão que passa lá Eu na tô Anguera? tentando lembrar. Cara, é horroroso aquilo lá. É parecido ao modelo de São José dos Campos. Até eles trocaram o nome, né? Lá eles não chamam de BRT. Não lembro agora como eles chamam, mas dá uma olhada aí depois pra gente, Felipe. Eles deram outro nome, que é... eu acho que é veículo leve sobre rodas, se eu não me engano. Eles deram um nome, é uma coisa assim, parecido VLR. com o do VLT, mas é um modelo sobre rodas. O que o Mauro está sugerindo aqui é isso. E é isso que a gente vai cobrar dele também, né? Lógico, né? Algo de qualidade, Você acha que até o final do mandato ele entrega isso? Eu acho que até o final do mandato, se tiver um acordo com o Cuiabá, ele entrega, né? É porque o Emanuel foi proibido já de meter o bedelho nisso aí. Ele faz aqui em Cuiabá em um ano. Como Várzea Grande, a gente está vendo fazer. Não tem muito segredo fazer isso aí. Não. E aqui vai ter um paisagismo legal, a Avenida do CPA vai ficar com outra cara, sabe? Os pontos são com paisagismo. Até a gente ponderou com ele, precisa ser climatizado. Sim. Até porque esses dias eu vi também numa pesquisa essa reclamação, né? Tem essa questão dos ônibus também, que o pessoal reclama muito do ar. Agora, você imagina, no nosso carro, você coloca o ar, você fica abrindo porta, fica quente. Você imagina no ônibus. Que toda hora abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta. Não tem ar que aguente. Porque o ônibus tem que ter uma cortina de vento, uma saída. Eles têm. Ele tem que não, ter mas tudo André, isso aí. mesmo tendo. Tem que ter tudo isso aí. É quente demais. Quente demais acaba estragando, aí direto manutenção, acaba estragando. É muito quente. Muito quente. Entendi. Vamos lá, vamos pra frente. Vai, Márcia. Vamos mudar de assunto. Muda de assunto. Vamos. Falando sobre o que é viável. Estrada da Chapada, deputada, a gente está vivendo aqui transtorno de fecha, libera. Aí é o parque estadual ali, e fica toda essa confusão de o governo do estado não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, o ICMBio não libera. Agora estão estudando colocar as telas de proteção para não ter deslizamento. Mas a gente sabe que ali tem outros riscos também, né? E que tela vai aguentar aquilo, né, Márcia? Nada. Então, o que é viável? Duplicação seria viável? A gente sabe que ICMBio, se depender do ICMBio, não sai, né? Não sai uma duplicação. Perfeito, né? não sai. Uma nova estrada seria viável, o governador fala que demoraria a ficar pronta. Então, mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer. O que é viável? Estadualizar o parque... Não, então, a estadualização do parque, eu sempre fui a favor. Até já falei por quê. O governo federal tem um monte de coisa para cuidar e não cuida de nada. Né? Essas atribuições, para mim, não sei o que você pensa sobre isso, André, também, mas para mim é incompatível um governo federal querer determinar o que acontece num parque aqui em Mato Grosso. Incompatível. É a mesma coisa... Isso. Aí ficam umas coisas lá, administrando aquilo que você não consegue falar com ninguém, não consegue resolver nada, aquela coisa retrógrada. Não consegue falar nem com a assessoria deles. E assim... Segundo o Jaime, tinha um velho e uma caminhonete. Aqueles ecochatos que não dá. Deixa eu falar para vocês já imaginam, nós do estado temos dificuldade de lidar com os nossos parques que estão longe.
Sim. Então, quer dizer, aqui é viável para o Estado porque está aqui do lado de Cuiabá, como é a Mãe Bonifácia, está aqui do lado, está visível. Esse já que estão lá em Colniza e tudo mais, para mim isso aí era uma coisa que tinha que ser municipal, passar recurso para município, porque não, a gente não dá conta de cuidar de tudo, é muito grande o nosso Estado. Mas vamos falar aqui do nosso Parque Estadual de Chapada, né? Ali é inconcebível o ICMBio fazer o que faz. Não caminha um projeto, nada é autorizado. Vocês acabaram de cantar pedra aqui. É um monte de ONG que está ali dentro, dando palpite, tomando decisões, pessoas que não moram aqui, não faz nada, não tem uma melhoria, não tem nada. Paulo, determinando o que acontece aqui em Mato Grosso. Ali, se não estadualizar, não tem outro caminho. O Mauro tem que fazer a 030. O Botelho já disse que vai colocar no orçamento 100 milhões de reais para iniciar as obras da 030. Na minha opinião, tem que fazer a 030 independente. Vamos buscar uma solução aqui, mediana, porque você disse bem, não tem solução a curto prazo para o que está acontecendo ali na rodovia. Não tem, né? Não tem. Você falou da grade. Eu, se estiver chovendo, para mim, não vou passar com uma grade dessa lá. Nem quando não está chovendo. O problema não é só não tem o que fazer ali. O que tem que fazer é interromper aquela passagem, fazer uma outra passagem para outro caminho e pronto. Vai ter que criar uma forma ali, por enquanto, para desviar do Portão do Inferno. Essa que é a verdade. Mas aí vai precisar da autorização do ICMBio. Então vai ter que buscar um caminho para isso, senão ali vai acontecer uma tragédia. Eu vi a fala do doutor Domingos Sávio, procurador, né, do Ministério Público de Mato Grosso, e muita gente criticou e muitas concordaram. Eu acho que ele está certíssimo. Por mim, se aquilo ali desabasse de uma vez, sem ninguém lá, aí achar uma solução, né? Porque esse é que é o problema. O ICMBio não age. Até os empresários mandaram mensagem: deputada, a gente quer saber quem que está falando a verdade. Se é o governo federal ou o governo estadual. Eu falei: quem está falando a verdade é o governo estadual. O que eu não entendo. Ali é a área do governo federal. Sim. Não é nosso. O que eu não consigo entender nessa briga é porque o governo federal chegou de fazer uma licitação e privatizar aquela situação toda lá. Pois é, aí fez uma licitação, perdão, lixo. Lixo. Você lembra quanto que era? Lixo. 30 milhões e não sei quantos mil anos aí que Não, eu acho que é 18 milhões em 30 anos. Acho que é isso. 18 milhões em 30 anos, tá certo. O que faz com isso? Nada. Esse foi o dinheiro da praça. Nada. Quer dizer, vou investir. Eu acho que foi. Mais ou menos o que foi gasto. Eu vou investir 500 mil por ano. Vou fazer o que com esse dinheiro? Não, e outra coisa, né? No vídeo que eu fiz até, o Wellington falou: já arrumei 18 milhões para arrumar aquele trecho ali. E tá parado no ICMBio, porque o projeto não foi aprovado. Tá o dinheiro no Estado e o projeto não foi aprovado. O Estado fez o projeto, o governador Mauro, e o ICMBio não aprovou o projeto. Então, para você ver, 18 milhões, que é o que estavam dando na privatização em 30 anos. Olha que coisa incoerente. Não funciona. Aí o Mauro falou assim... Mas aí poderia fazer. Aí o governador Mauro falou: eu faço uma oferta de 200 milhões para concessão ser estadual. O governo federal quer 18, não aí quer 200. Eles estão argumentando o seguinte: não, mas o Mauro, ele tem um garimpo lá. Eu ia falar disso aí. E esse é o interesse dele. O garimpo dele não está dentro do parque de Chapada, até porque se estivesse ele não poderia minerar. Não está lá dentro. Não está lá dentro. Não, mas e qual é a ligação? Uma fake que criaram. Tudo bem, é uma narrativa fudida que criaram aí. Mas e aí? O cara tem lá o garimpo lá na região, aí vamos estadualizar para eu tomar conta do garimpo também. Cada coisa idiota. Cara, ele vai deixar de ser governador daqui a 3 anos. E aí? O garimpo vai continuar lá. Gente, alguém acha que em sã consciência o Mauro assumiria a estadualização e ele iria ampliar a área de mineração? Gente, que idiotice. O próprio judiciário não permitiria que isso acontecesse, a Assembleia não permitiria. É a tal da maldita narrativa, né? Os caras inventam e pregam aquilo e vamos criar uma narrativa, ridícula, né? É sempre isso. E tá louco. Né? É nojento. Precisa da estrada, está sendo prejudicado. O município de Chapada se planejou com um baita Réveillon, foi prejudicado. Não, os empresários. Viagem, chegam lá, minha mãe vai passar bloqueado. Não, nem a pau. Passou a tarde inteira. 200 km para chegar. Os empresários estão desesperados, porque não é só isso. Por exemplo, você falar para mim hoje se eu acho que é seguro, eu não acho que é seguro. Entendeu? Eu não acho que é seguro. Então, assim, os empresários falaram: olha, a gente está... As visitas, que deveriam ser recorde por conta da praça, por conta da rua coberta, reduziram pela metade. Olha o desespero dos empresários. E eles que estavam ali ao redor da praça, vocês lembram que ficou ali inativo por meses, anos? Prejuízo desse Então, povo. eles acharam que o quê? Vamos compensar agora. Olha o prejuízo. E muito empresário lá caiu nessa narrativa do garimpo. Caiu nessa narrativa. Gente, não, porque o Mauro, que é o garimpo, que é o garimpo.
Na sua avaliação... Defendendo a porcaria do ICMBio. Mas a gente tem um costume na política, é um costume horroroso, de querer caçar quem investe ou quem produz, porque não pode ficar mais rico. Gente, desde que estiver bom para o Estado, e estiver tudo de acordo com a lei, deixa o povo ganhar dinheiro, isso é importante para o Estado. Agora criou-se um hábito, eu não vou votar isso aqui vai deixar fulano mais rico. Poxa, gente, que é isso? Isso é cultural mesquinho, isso aí, né? Mesquinho. É cultural, já vem isso desde sempre, né? Você vê nas novelas, sempre o rico era o mal. Exatamente. O milionário era sempre o vilão da história, ele sempre era o ruim, ele nunca foi um cara legal, ele sempre era o cara que explorava, que fazia falcatruas, enfim. Então é isso que o povo tem lá no inconsciente coletivo. Eu preferiria que a mineradora dele não fosse lá. Mas Então aí gera toda essa discussão. E como você disse, injusta com Chapada. Não, e essa mineradora está lá há quantos anos? Há anos, e vai ser explorada por mais anos. Então acabou, enfim. Na sua avaliação, tem politização aí nessa questão do ICMBio mesmo? Claro não está liberando, está prejudicando? Totalmente. Todo esse descaso. Totalmente, porque o Mauro foi contra o governo federal, o Lula, não o governo federal, né, perdão, né, porque foi contra a candidatura do Lula. Então eu acho que tem sim resquício disso, gente que fica lá tentando atrapalhar. Mas sem pensar nas pessoas, né, na população que está aqui. Agora, a 0,30, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Aí alguém vai falar, mas vai acontecer, vai beneficiar, porque vai passar perto do... Me poupe, né? Agora não tem como também a gente desviar. Não, olha... Então, tem que ter a 0,30. Aí se você falar, não, vamos fazer uma ponte, né? Porque lembra da Estrada da Vera de Santos? Sim, sim. Aí fizeram imigrantes, fizeram umas pontes gigantes em cima da Serra do Mar, pode. Furaram toda a Serra do Mar até lá em Santos, pode. Aqui você não pode fazer nada. Tem que virar essa página. Aqui precisa acontecer. Ah, não dá pra fazer. Vamos fazer uma ponte, saindo por trás ali, contorne e pronto, tá tudo certo. Tem que tocar mas não pode porque vai dar um impacto ambiental. Cara... Tem que tocar 0,30 e tem que ter uma medida para essa estrada se tornar segura. Ela não é uma estrada segura hoje. Porque não dá para duplicar. Mas não fazem nada, não alargam, não duplicam, não faz acostamento, não pode fazer nada. E morrendo gente. Exatamente. Morrendo perigoso. gente. Mas essa definição tem que ser urgente, né? Porque ela tem que começar um pouco mas não vai ser urgente. Vai enrolar, vai levar anos isso aí, não vai acabar. Essa do ICMBio vai ser um problema. Não, eu digo a 0,30. Ah, não, a 0,30 eu acredito. Eu sinceramente acredito que ano que vem, esse ano essa obra pode começar, mas leva quantos anos para fazer isso? Sabe por quê? Porque até onde eu sei, já tem um projeto bem avançado, né? Que até o próprio vice-governador Otaviano falou algumas vezes, o Velaton, eu lembro que falou algumas vezes também. É um projeto antigo esse. É um projeto antigo. Quem fez porque esse projeto, eu não sei quem fez, mas o Otaviano é a pessoa que eu mais ouvi falar sobre o tema, né? Mais ouvi falar. Ali viabiliza muita coisa. Hoje, até o pessoal dos ônibus, de turismo, tudo tão desesperado, estão tendo que desviar 60 quilômetros. A outra narrativa, isso é coisa do Nininho, essa MT 030. Olha aí. É coisa do Nininho, porque ele quer botar pedágio. Olha aí. Não, tem muita narrativa, cara. Tem muita narrativa. Até porque, e é uma grande besteira, porque em Mato Grosso nós temos lei vigente que Estrada Parque não pode ter pedágio. Então, é uma besteira isso, se preocupar com isso. Não vai ter, não tem como. A meu ver, deveria ter. A não ser que revogue a lei, né? Deveria ter. Mas pode ter, André, depois. Deveria ter. Deveria arrumar, duplicar, deixar bonitinho, botar um pedágio para bancar a estrada. Mas eu vou te falar, sabe, se a estrada é boa, ninguém liga de pagar pedágio. Não, claro que não. Agora, pagar pedágio naquele lixo ali, que tá ali para ir para Chapada, não dá, Toda né? vez que eu estou em insegura. São Paulo, em algum outro lugar, dirijo naquelas... Eu pago o pedágio rindo. Exatamente. Porque você anda, você nem escuta o barulho do pneu do carro no asfalto, é liso. É uma delícia. O Estado não dá conta de Aqui você manter. anda... Não dá conta de manter. Apesar que a estrada de Chapada hoje está boa, né? Mas não é uma estrada segura. Tá boa até lá no Manso. Ah, por quê? Depois até ali no Manso é legal. Depois fica aquela coisa estreitinha. Ah, não, sim. Ruim pra caramba, você não tem... Se você quebrar, você tá ferrado, porque você não tem onde parar. É perigoso pra caramba. Ela faz assim muitas vezes, é muito perigoso. Eu pago pra não ir na Chapada. A 010 é problema também. É muito problemático. Mas, Janaína, você precisa ir embora. Aquela moça de celular na mão ali já mandou mensagem pra você não leu, né? Não tô com o celular. Mas ela já mandou pra mim aqui me xingando de um monte de coisa, né? Que eu já vi aqui. Ela é agressiva mesmo. Laura Metralha. Abusiva, Laura tá? Metralha. Abusiva também. Abusivo. Isso é assédio, né? Eu vou denunciar ela. Mas enfim. Vamos encerrar, mas eu quero te fazer uma pergunta e deixar em saia justa. Ah, não, por favor. Até agora você não fez. Eu tenho que fazer, né, Márcia? Por favor. Você não esquece, é uma vou falar pra todo mundo.
Pode falar. Você é uma defensora das mulheres e tal, sim. enfim. Eu não vi você se posicionar sobre a morte daquela moça que o filho do Carlos Bezerra matou. Eu também não vi muita coisa sua sobre a Cristiane Tirlone, advogada, que aquele ex-PM vagabundo que está lá na Chapada matou. Nós fizemos. Você pode se pronunciar agora? Posso, aqui, para todo mundo? Bebe uma água, calma, respira. Deixa eu respirar. Deixa eu falar para você. Nós fizemos, sim. Esse caso do Carlinhos, que é filho do nosso amigo Carlos Bezerra. Que não tem culpa de nada. Exatamente, que não tem culpa de nada, mas acaba, né, sendo envolvido nisso, né, e muita gente usa também politicamente, né, isso. Ainda bem que ele já está, né, agora fora da política, aposentando, mas esse caso, ele deve ser tratado igual a todos os outros. Com certeza. Óbvio que é um absurdo estar solto pessoa, qualquer um, não só ele. Por isso, até nós comentamos sobre isso, né, no off. É um absurdo qualquer pessoa estar solto nas mesmas condições. E isso, eu não falo só sobre o filho do Bezerra. Se fosse um irmão meu, se fosse um parente meu, seria um absurdo estar solto. Porque esse é um crime de tamanha gravidade que ele não mata só a vítima, ele mata a família. Duas famílias ele matou. Exatamente, nesse caso, duas famílias. Na verdade, foram 3. Duas pessoas. A dele também morreu. O caso da Cristiane, nós também falamos, esse até a gente falou bastante, eu acho que talvez você não tenha visto. Esse caso da Cristiane foi a mesma coisa, a gente até chegou a, junto com o Ministério Público, entrar com uma ação contra a prisão especial. Só que depois isso foi revogado, chegou a mudar ele, mas aí foi revogado por conta de decisão judicial. E nós também não ficamos batendo muito em cima disso, porque havia um critério com relação a isso, que ele já havia sido militar e tudo mais. Mas ele foi expulso da polícia. Exatamente. Ele não aposentou na polícia, ele foi expulso. André, mas aí que tá. Porque ele roubou um posto de gasolina, não foi? Mas aí que tá. O que iguala o que aconteceu... Se envolveu com quadrilha, caramba. O que iguala o que aconteceu com... Tem que ser tratado como bandido. O que iguala... Mas aí que tá. O que iguala o que aconteceu... A Cristiane era minha amiga também, era amiga sua, se não me engano. Advogada. O que iguala... Conhecida. Ela conhecida, O que iguala o que aconteceu com o caso do Carlos e o que aconteceu com o caso desse ex-policial, que eu não me lembro agora quem Não podemos nem falar ex-policial, tem que falar bandido. Ex-policial é sacanagem com a polícia. Criminoso. Você sabe o que é? As leis, que são frágeis. Frouxas. São frouxas e que permitem que isso aconteça. Então, você dizer assim, mas Janaína, então você acha que o Carlos deveria estar preso? Eu acho que ele deveria estar preso como todos que cometem o crime como ele deveriam estar. Não, mas ele tem diabetes. E daí, cara? Quanta gente tem diabetes? Tem muita gente que toma fica do IFA, assim, a gente fica tudo certo. Você lembra disso também? Toma lá um Jardiance lá, toma empaglifosina, tem um monte de remédio. Toma essa porra aí, Você lembra disso também? Outro caso, quando acontece qualquer outro caso de uma pessoa que dá mais repercussão, as pessoas falam, não, você tem que se posicionar, você tem que falar e tudo. Qual que é a diferença? Quando é da Dona Maria, da Dona Joana, da Dona Cida, ninguém quer saber. E isso que tá o oportunismo da coisa, que eu falo para as pessoas, falo, olha, não é diferente a morte de uma mulher que é da classe média ou da nossa classe social. Não é diferente, não. Com uma da mais humilde, é tudo igual. Então a lei tem que ser igual para todos. É um absurdo. E olha só, a maioria desses crimes, quando são de pessoas mais humildes, esse povo tá tudo solto também. E aí por que ninguém fala nada? Porque não tem repercussão. Não. Como tem de quando é uma pessoa de classe média ou classe alta. Ou também fica preso, os caras jogam a chave fora e ninguém quer saber do cara como que tá. Pode estar morrendo lá na cadeia. Essa coisa da violência doméstica, ela é tão séria que eu, por exemplo, assim... Até a gente vai alongar um pouquinho, desculpa, Laura, mas é que assim, é uma coisa que muitos amigos, às vezes homens, me perguntam sobre. Por quê? Porque eles não sabem até onde é ou não é. É ou não é. Olha que coisa incrível isso aí. Por quê? Porque alguns recebem mensagens, às vezes, da mulher alterada e tudo mais, e eles ficam com medo de ir para casa e ser acusado de violência doméstica. Aí ele fala assim para mim, o que eu tenho que fazer? Eu falo, olha, você tem que ir fazer um boletim de ocorrência dessa violência que você também está sofrendo. E evite ter qualquer tipo de contato no momento de crise, onde o relacionamento está em crise. Mas como é que o cara faz? Não faz, não tem como. Tem que sair de casa, infelizmente, mas assim, exato, tem que sair de casa, tem que deixar a coisa esfriar. E tem que denunciar, porque assim, é muito complicado isso, a violência doméstica, ainda para as pessoas entenderem. Então, eu dei esse exemplo do meu irmão, porque eu tenho um irmão que é homem, né?
E a gente sempre conversa em casa sobre essas coisas. Porque eu não posso agir de um jeito com o seu Zé da esquina e com o meu irmão ser diferente. Então, por isso que eu acho que a oportunidade, quando eu falo muito das pessoas, eu quero ser senadora, eu tenho vontade, a oportunidade de fazer a diferença é no Senado. Quando eu questionei o Congresso e falei assim, por que vocês ainda não fizeram, por exemplo, a pena de morte para crime de estupro de vulnerável, que é estupro de criança, ou deficiente. Por que ainda não fizeram isso? Ah, mas tem que alterar a Constituição. Altera! Será que alguém no Congresso vai ser contra uma pauta como essa? Para dar a reeleição do FHC, alteraram, não alteraram? Lembra disso? Ou a prisão perpétua. Agora, o que acontece hoje, infelizmente, é isso. Não é o filho do Bezerra que está solto, é uma leva de homens que mataram mulheres que estão soltos. É que a gente sabe do caso dele, que é um caso de repercussão, mas são muitos. Igual de estuprador. Cara, estuprador de criança. Aqui em Mato Grosso teve um caso, em Cáceres, o cara estuprou uma criança. Cuiabá, 3 anos a criança tinha. 3 anos. Você sabe o que aconteceu? Ele pagou fiança e está em casa. Então, quer dizer, estuprar os nossos filhos tem preço nesse país. Então, não é só para o filho do Bezerra, é para todos. E aí tem que ser uma lei para todos, onde seja mais dura. Hoje, infelizmente, as legislações dão brecha. E não é culpa do judiciário. Muita gente fala, mas o judiciário, papapá. Cumpre o que está na lei. O judiciário está na lei. E tem pessoas que são mais garantistas, que são a favorável mesmo a pessoa cumprir em casa, custo, isso e aquilo. E tem outras que não. Na minha opinião, crime mais leve tinha que ser prisão domiciliar, pra quê? Pro cara pagar o seu custo, porque a gente ainda banca o sem vergonha vagabundo na cadeia. Lá na cadeia. Então deixa o cara cumprir na casa dele, eu sou favorável a isso, pena leve, prisão domiciliar. Penas como essa, estupro, matou mulher, prisão perpétua, pena de morte, seja o que for, aí na cadeia. Tiveram aqui o Maon e o Cirineu, debatendo essas questões aí, foi tocado nesse assunto, o Maon é criminalista, enfim. Pena de morte, ele é contra totalmente, porque ele diz que pena de morte você não tem como reverter depois. Pois é, aí eu concordo com ele. Vai que dali algum tempo mas se for flagrante, o cara é inocente. Mas se for flagrante, como a gente viu aquele caso daquele pastor, também nem pode chamar de pastor, igual você falou, porque eu fico vendo, o pessoal fica ex-policial, ex-policial. É vagabundo mesmo, é um bandido. Aquele bandido lá, que se dizia pastor, vamos colocar assim, que a mulher filmou ele na hora abusando da menininha. Uma menininha de 10 anos. O que você tá fazendo aqui? Que ele sai ajustando a calça? A gente chegou a publicar isso. E a menininha foi lá pegar R$10 com ele. Pô, aquele é um caso que não tem contestação. Absurdo, cara. É diferente, eu concordo com vocês, de um caso que a criança depois fala... E aí faz o exame e não tem comprovação. Criança é muito manipulável, mas isso pegou flagrante, gravou. Agora um flagrante gravado, a gente vai questionar se o cara... Tem que no mínimo castrar o cara, castração química, sei lá. E a castração, André, não adianta. Cortar o Pedro Bilal fora, fazer qualquer coisa, cara. Aí o cara, André, vai abusar com cabo de vassoura, ele usa outros meios para saciar a libido dele. Ou trancar na cadeia e jogar a chave fora. É isso. No mínimo prisão perpétua. No mínimo. Porque ele é condenado a perpétua, ok, daqui 2 anos, inocente, solta o cara e por que tem regiões nos Estados Unidos? Ó, eu tive a oportunidade de ir para Dubai. Só pra gente finalizar aqui. Desculpa aí, né? Foi mal. Fui lá pra ir na COP. E pedi... Desculpa. A marcha pra Guiratinga, né, Marcia? Para na bala. E olha que interessante. Fiquei só 2 dias lá, mas tive a oportunidade de conversar com uma brasileira que vive lá. E perguntei pra ela, falei, olha, como que é a segurança aqui? Falou, olha, aqui praticamente não tem crime aqui. Você pode sair 2 da manhã aqui de biquíni na rua que ninguém vai mexer com você. Ela falando pra mim, porque lá mudou muito, né? Sim. Antigamente tinha aquela coberta. Não, agora a coisa lá tá bem internacional. Já tem que ser. Respeita todas as culturas. Aí ela falou assim pra mim, falou, aí eu falei, mas por que não tem? Ela, não, porque aqui, ó, esses dias um cara, por exemplo, matou a mulher dele e foi condenado à pena de morte. Só que é uma coisa bem pouco divulgada aqui e tal, mas a gente fica sabendo. Então lá tem pena de morte, lá tem prisão perpétua. Por que não acontece crime? Porque o cara tem medo de morrer, ué. Então, e nesses países árabes aí, o cara agora aqui, o cara corta a cabeça do outro em praça pública, vá, tchau, pelão e pronto. Paga fiança e tá solto. Paga lá 800 e sai. Cara, crime de estupro contra a criança ser afiançável? Não deve ser. Não, aí você é pego com uma arma de fogo que não está registrada, você é preso sem pagar fiança. Sem fiança. Tratado como bandido e jogado na cadeia. Então, é complicado. Isso é uma pauta que você tem que ser de todos mais nós. alto para uma mulher, você vai preso na Lei Maria da Penha, não tem fiança. E muitas vezes a mulher provocou você para falar aquilo. Isso é um problema. Isso é um problema. O que vive entre dois
é muito difícil a gente saber ali o que acontece. Por isso que quando a mulher comprova a violência, quando o homem se submete a algum tipo de violência, existe pena para isso. Agora, alguns casos são casos onde não tem como se você chegar a um veredito final. As mulheres, essa questão da violência, eu vejo que a nova geração de homens, isso reduziu muito, né, na minha opinião. A gente vê o número crescer porque a população cresce, as denúncias crescem, mas a gente vê uma nova geração de homens também que estão sendo educados de forma diferente, que são muito mais parceiros e respeitam as mulheres. Agora, infelizmente, tem os maus exemplos de mulheres que usam isso ou usaram de alguma forma que acaba trazendo prejuízo, como aquele caso do racismo do cara do iFood, que ele próprio mandou para a pizzaria dele, fazendo um crime de racismo contra ele para causar. Infelizmente, esse tipo de pessoa, que comete crime também fazendo isso, é que expõe e passa a desacreditar nas nossas pautas que são sérias. Por isso que quando tem qualquer tipo, às vezes, e até eu comentei isso também com o André, quando tem algum tipo de dúvida em algum caso, a gente evita comentar para não expor nenhum lado. Verdade. Em outros casos, tem família que não quer que fale. Então, esse assunto é muito delicado. Por isso que a gente tem tentado agora tratar da forma mais macro possível, né, para evitar essa pessoalização. Mas tem que ser para todos, né, para responder sua pergunta, não só para o filho dele, para o meu filho, se meu filho fizer um crime contra uma mulher, se ele matar uma mulher, ele tem que estar na cadeia. É assim que funciona, assim que deveria funcionar. Não funciona, mas deveria funcionar. No máximo você vai levar um docinho, eu, por exemplo, sendo um dia senador ou deputada federal, o que for que eu puder mexer com isso, com certeza uma proposta que eu vou fazer é que essas possibilidades, né, de prisão domiciliar e tudo, casos como esses não devem ser enquadrados, não deve ter uma possibilidade de você sair da cadeia. Não tem que ter benefício nenhum. Certo para você, Márcia? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma do Max Campos. Conhece o Max Campos da Ideia? Sim. Sou fã da Janaína. Fã número 1, aliás. Tá falando Adoro o Max também. Vamos ter pagamento retroativo da RGA prometida, atrasada desde 2018? Mas eu acho que é a pergunta para o governador, né, o Max? Ô, Max, tá de brincadeira, né, Max? Assim, é que o Max sabe que eu defendo, mas é uma coisa que eu não acredito que o Mauro vai fazer, porque ele tem respaldo legal para não fazer. É aquela coisa, né, você tem uma conta que vem uma decisão judicial de que você não precisa pagar. É tipo isso, você não vai pagar, sabe? Eu tô cumprindo decisão. Então, da forma fria... Cumpri, o juiz mandou, não vou pagar. Da forma fria é essa, o Mauro tem autorização para não pagar, não só ele, mas o governo federal como um todo, né, conseguiu essa autorização através de uma decisão do STF. Então eu não vislumbro um pagamento disso. Que pode futuramente, quem sabe, ser feito, é um parcelamento, mas aí eu acho que vai depender muito da vontade, como disse aqui o André, do gestor, do governador. Você acha que ele está fazendo uma boa gestão? Eu acho, sim. Eu acho que o Mauro faz uma excelente gestão. Muito boa. Não boa, muito boa. Eu acredito que ele faz uma gestão muito boa. Que nota você daria para ele de 0 a 10? Eu daria para o Mauro uma nota 9. E para o Emanuel? Para o Emanuel, acho que eu daria uma nota 5. Cuidado. Eu achei que ele ia falar 2. Não. 2 é... 5. Eu acho uma nota 5. Uma nota 4,5, 5. Nenel. Tira o chapéu pro Nenel, não, né? Não. Tá certo. Tá bom, Janaína. Dá aqui a caneca. Mais uma, hein? Quanto você tem já? Eu acho que eu devo ter umas 4, sim. Então não dá não, devolve. Ai, credo! Começou o ano agora, deve estar com o estoque cheio. Beijo, tio. Linda. Obrigada por tudo, tá? Tio aí, tá vendo? É Suquita dela. Tio Suquita. Ele é tio da Suquita. Tio Suquita. Tá todo saradão, mas é tio. Não muda bom. nada. Tá bom, filha, tá bom. Tchau, Márcia. Obrigado. Você tem Márcia, mais muito pergunta, obrigada não? por tudo, viu? Obrigada, ótima entrevista. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.